Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Uma boa noite a todos. O próximo domingo nós celebraremos o 8º domingo do tempo comum. E com isto encerramos este período, porque vamos entrar em um outro período forte na vida da igreja, que é o período quaresmal. Vamos celebrar o 8º domingo e não concluiremos a 8ª semana, porque na quarta-feira, já dia 6, iniciaremos o período quaresmal com a quarta-feira de cinzas, a distribuição das cinzas. Não pule muito o carnaval, mas aproveitar este momento, que é um momento de graça, é um momento para todos nós nos colocarmos diante do Senhor com o coração arrependido. O tempo quaresmal, ele nos convida para a conversão, Nós até cantamos, Pecador, agora é tempo de pesar e de temer. Serve a Deus, despreza o mundo, Tem uma música que diz assim, Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Um convite que nos é feito. Bom, neste 8º domingo do tempo comum, nós vamos continuar com aquela página do Evangelho de Lucas, que concluía-se no versículo 38. Nós escutamos a página do Evangelho de Lucas no capítulo 6, esse domingo agora, ontem no caso, do capítulo 6, os versículos 27 a 38. E o evangelho do próximo domingo é a continuação deste evangelho, Lucas 6, 39, 45. Já sabemos qual é o ambiente deste evangelho, qual é o contexto deste evangelho, porque fala precisamente da misericórdia. E o pedido, a mensagem principal do Evangelho é justamente: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é também misericordioso. O convite a nos igualarmos a Deus, o convite a ser como Deus, misericordiosos. Assim é Deus. Este é o contexto deste evangelho que nós vamos ouvir. Por isso não podemos deixar fugir esta chave de leitura, que nos fará compreender aquilo que agora nós vamos ler. O texto do domingo, do 7º domingo, terminava: dai e vos será dado, será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante,
pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Sempre com esta chave de leitura da misericórdia e acolher estas palavras, estes ensinamentos, Jesus que conta esta parábola para também ilustrar como devemos ser misericordiosos. E Jesus até exagera um pouco, né? Ele diz que como é que tu pedes a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, mas não vês a trave que está no teu? É um exagero demasiado. É claro que uma trave no olho não caberia nem no olho, né? Nem no lugar da cabeça, esbagaçaria a cabeça inteira, né? Imagina uma trave dessa grossura assim, não? Mas Jesus exagera para dizer que devemos ser misericordiosos, porque o nosso é sempre bem pior do que o que está no olho do outro, não? Por isso devemos agir com misericórdia, porque devemos tomar consciência de que o nosso pecado é sempre maior do que o do outro. Tomemos o nosso texto, Lucas 6, 39, 45. Disse-lhes ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Estas são duas perguntas, chamadas perguntas retóricas. Elas querem apenas te fazer pensar, já te dando a resposta. É claro que um cego não pode guiar outro cego. E é claro que se tiver um buraco, os dois vão cair no buraco. Então Jesus faz esta pergunta e faz despertar dentro de nós. Quem é o cego a guiar outro cego? Quem é este cego? Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? Eu não sei se vocês estão lembrados, mas na segunda-feira passada nós falávamos que primeiro há algumas, vamos chamar assim, algumas diretrizes, alguns pontos de como deve ser a relação do cristão para com seus inimigos, certo? Depois chega no versículo principal daquela página, onde diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai do céu é misericordioso, certo? Depois eu disse que havia 4 atitudes. 4 atitudes. Não julgar, não condenar, perdoar e dar. Está lembrado? E eu dizia que estas 4 atitudes, elas na verdade não são mais a relação do cristão com os inimigos, mas a relação do cristão com o cristão. Do cristão com seus irmãos. Por isso não esqueçam também deste contexto, que ainda Jesus está falando para os discípulos, para a comunidade. Por isso, quem é o cego que guia outro cego? A gente normalmente poderia logo apontar para os que estão fora. Aqueles que dizemos que não prestam, aqueles que, sei lá, fizeram alguma coisa errada, violência, que não sei o que, infidelidade, não sei o que mais e não sei o que mais. Poderíamos dizer logo, são esses. Esses são os cegos. Esses são cegos? Nada. Os cegos estão dentro. Por isso, depois o Senhor vai fazer aquela comparação exagerada. Quem é o cego a guiar os outros? Estamos dentro do contexto da misericórdia, portanto, o cego que guia o outro cego é aquele que não tem misericórdia. Quem não possui misericórdia
ignora o sentido da vida. Desconhece o sentido da vida e torna-se cego. Todas as vezes que não agimos com misericórdia ou não temos misericórdia, nos tornamos cegos. Ou como dizia minha avó, encegueirados. Normalmente encegueirados por aquilo que achamos ser o certo. Mas vamos chegar lá. Por isso, o cego que guia o outro cego é aquele que não usa de misericórdia, não tem misericórdia. E aqui há uma diferença, porque Lucas está dizendo que os cegos estão dentro da comunidade, enquanto Jesus aplica a cegueira no Evangelho de Mateus aos fariseus, que talvez seria a nossa tentação, aplicar a cegueira para quem está fora, mas Lucas, que certamente ouviu o ensinamento do Senhor, se deparando com uma situação que estava dentro da sua comunidade, iluminado pelo Espírito Santo, disse: não os de fora, dentro. Viu que, na verdade, a cegueira estava tomando de conta dos que estavam dentro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, o versículo 14, Jesus diz a mesma coisa, mas com relação aos fariseus. E diz assim: deixai-os, os fariseus. Lá do 12, para a gente entender. Então os discípulos, acercando-se dele, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disseste, ficaram escandalizados? É a pergunta que fazem a Jesus. Ele respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos conduzindo cegos. Ora, se um cego conduz outro cego, ambos acabarão caindo num buraco. Mas aqui é a continuação daquilo que Jesus está falando aos discípulos. E, portanto, havia algo acontecendo na comunidade de Lucas, então ele aplicou esta cegueira aos discípulos. Qual é a cegueira fundamental? O que é a cegueira, afinal? A cegueira fundamental é pensar que não se precisa da misericórdia do Pai. É a cegueira fundamental, é a cegueira que causa dano, é a cegueira que conduz não só aquele que não age com misericórdia, mas é a cegueira que atinge mesmo os que estão dentro do raio da ação deste que não sabe agir com misericórdia e faz arruinar-se não só a si mesmo, mas também a todos os que estão próximos, levando-os à ruína, cair todos no buraco. De fato, este é o pecado eterno. Este é o pecado sem perdão. Este é o pecado a que Jesus se referia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, os versículos 28 a 30. Na verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e todas as blasfêmias que tiverem proferido. Aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, jamais será perdoado. É culpado de um pecado eterno. Esta é a cegueira fundamental. É o pecado eterno, é o pecado contra o Espírito de Deus. Cego é aquele discípulo que não experimenta a misericórdia do Senhor, por isso não sabe agir com misericórdia, está sem misericórdia porque se julga
não necessitado da misericórdia. Este é um pecado que não se pode perdoar. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Negar a misericórdia. Se pode perdoar alguém que não quer receber perdão? Me permita eu usar a palavra do Papa, tá? Só para que a gente... Eu sei que não pode conjugar, mas tudo bem. Se pode misericordiar alguém que não quer acolher a misericórdia? Por isto, esta é a cegueira fundamental. Não acolher a misericórdia de Deus. E, por consequência, não ser misericordiosos. Porque a misericórdia é uma graça que se derrama e transborda. Como num chafariz que tem pratos. Vocês já viram um chafariz que tem pratos? Tem um prato menor assim, outro maior embaixo, outro maior embaixo. Como fosse uma bacia, uma espécie de bacia, né? A água cai lá em cima, enche a primeira, derrama na segunda, enche, derrama na terceira e assim vai, não? Assim é a misericórdia. Enche, transborda e derrama. Enche, transborda e derrama. Enche, Se acolhemos a misericórdia do Senhor, ela nos enche, transborda e derrama nos outros, que por sua vez se enchem, transbordam e derramam nos outros. E assim a misericórdia vai se espalhando em todos os corações. Mas a cegueira, a negação da misericórdia, como que fosse tapar a fonte da água, e esta água não jorra. Por isso, a primeira fica vazia, a segunda fica vazia, a terceira fica vazia. A misericórdia, talvez longe daquilo que nós pensamos como algo que é como o amor, né? O amor, misericórdia. Nós geralmente pensamos que seja um troféu que se deve dar aos vencedores, aos merecedores. Mas quem pensa assim, continuemos com a imagem do chafariz. Lá, é chafariz que chama, é? É, né? Continuemos com a imagem do chafariz. É como que o primeiro prato enchesse e começasse a transbordar no segundo. O segundo enchesse e começasse a transbordar no terceiro. Mas ele quisesse receber esta mesma água que cai no terceiro. Como se a água caísse na bacia e voltasse para o segundo. Não pode. Uma vez derramada, ela não volta. Foi derramada. Assim é a misericórdia de Deus para conosco. Uma vez que Deus derrama a sua misericórdia sobre nós, Ele não a toma de volta de nós. Continuamente, como nestas bacias, a água cai constantemente, jorra constantemente. É por isso que Jesus diz à samaritana: eu farei, se tu pedes da água que eu posso te dar, ela não só saciará a tua sede, como será uma fonte que jorra sem parar. Porque Deus é uma fonte que jorra sem parar. Por isso, este é um pecado grave, o pecado contra o Espírito. Não querer acolher a misericórdia do Pai, não se achar necessitado desta misericórdia, fechar-se por completo a esta misericórdia. Este é um pecado eterno, diz Jesus. Por isso, cego é o discípulo que não sabe abrir-se à misericórdia e, por consequência, não sabe agir com misericórdia. A nossa cegueira nos leva sempre para o buraco e nos faz ficamos tão cegos pela falta da misericórdia, que fazemos o que mais odiamos e nos tornamos semelhantes aos que mais repugnamos.
A falta da misericórdia nos faz tão cegos que somos incapazes de perceber isto. Nos tornamos tão maus quanto quem consideramos mal ou agimos com maldade. Se são coisas básicas, lógicas, não são coisas muito difíceis de compreender. Se o Giovanni mata o meu irmão, por exemplo, eu vou e mato o Giovanni, isso não vai fazer do Giovanni menos culpado ou mais culpado do mal que ele praticou. O mal que ele praticou é um fato, um acontecimento. Mas é fato e acontecimento tanto quanto o do Giovanni, aquele que eu pratiquei. E me tornei tão mal quanto ele. E me tornei mesmo aquilo que eu odiava nele. A falta da misericórdia nos faz turvar a vista. A ninguém, por isso Jesus dizia também no evangelho de ontem, ninguém pagueis o mal com o mal. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Porque a nossa cegueira pode não nos deixar ver que estamos nos tornando aquilo que odiamos. E isto é perigoso, muito perigoso. Pode um cego guiar outro cego, não cairão os dois no buraco? Depois, Jesus conta como é a relação com o discípulo. Depois de ter dito que o cego, quando guia os outros, acaba levando na sua cegueira todos os outros, não? Hoje como hoje, a intolerância, o medo que tomou conta do nosso coração, a gente compreende. O medo que tomou conta do nosso coração, o desespero que toma conta de nós, nos torna cegos. Cegos. E o problema não é só esse. O problema é que queremos conduzir os outros no nosso estado de cegueira. Aqui é problema. Porque vou, mas não vou sozinho. Depois Jesus fala da relação entre o discípulo e o mestre. Como se dá esta relação? Diz: não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. É interessante quando Lucas diz isto. Possivelmente, na comunidade de Lucas, havia alguém que deixava-se conduzir pela estupidez. Como assim? Lucas fala isto e lembra este ensinamento de Jesus. Porque alguém pode dizer assim, poxa, mas será que eu tenho um professor bom, eu tenho, alguém bom, será que eu não posso ser melhor? Com todo o aparato que tem hoje, será que eu não posso até ser melhor do que ele? Não, Jesus não está falando das profissões, das coisas que acontecem. Quando ele diz que o discípulo não é maior que o mestre, está se referindo a si mesmo. O que estava acontecendo possivelmente na comunidade de Lucas? Pode ser que na comunidade de Lucas estava acontecendo uma mistura na fé. E estava entrando elementos do conhecimento esotérico, estas coisas assim. Estava sendo mesclado com a fé, não? Alguém achava que podia encontrar um caminho de perfeição, mas como? O Senhor é o caminho da perfeição, não tem outro. Por isso que Jesus diz, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. O discípulo perfeito é como o mestre. É uma pretensão que já desde o começo estava presente na comunidade cristã e estava presente no coração das pessoas.
e das pessoas que estavam dentro da comunidade, ligadas a estes cultos que ofereciam uma alternativa de algo um pouco mais perfeito, de um caminho mais perfeito, como se o caminho do Senhor não fosse o caminho perfeito, como se o ensinamento do Senhor não fosse o ensinamento perfeito. Assim como assim, hoje também existe no meio dos cristãos. Parece que não nos basta o Senhor. Parece que o Senhor não é suficiente. É pouco para nós. É incompleto para nós. Precisamos sempre somar com alguma coisinha a mais. Quem sabe com uma mesa branca. Quem sabe com a leitura de algumas cartas. Ou quem sabe com práticas de magia. Quem sabe lendo o horóscopo do dia. Para completar aquilo que talvez o Evangelho não tenha dito perfeitamente, ou tenha dito parcialmente ou incompleto. Estas práticas existem entre nós também. Tem uma coisa que me atravessa, é quando alguém pergunta: qual é o seu signo, padre? Não vou nem dizer o que dá vontade de responder, né? Que é para não ser... Qual é o seu signo? E acompanha, não? Tem gente que acompanha fielmente, todos os dias. A palavra do Evangelho, não. Mas a leitura do horóscopo, sim. É uma prática que talvez nós julgamos não maliciosa, mas é um mal contra a fé. Você já se deu conta do quanto isso arruína a fé? Quando você acredita nestas coisas, ou quando você experimenta e até exercita estas práticas, você está dizendo claramente que Jesus é insuficiente, que o seu evangelho é pobre e incompleto, que o seu caminho não é completo, é um caminho pela metade, e que ele não pode nos oferecer a salvação. Mas algumas dicas da salvação. Mas isso surge por causa de quê? Do homem que passa a pensar que não necessita tanto da misericórdia, ou de que não necessita de Deus, mas que pode encontrar outros caminhos para chegar ao mesmo objetivo. Isto é um pecado grave, gravíssimo. Isto, me perdoa, tá? Mas no sentido autêntico da palavra, isto é a estupidez. Nada contra as pessoas que acreditam, leem, veste a camisa, não, escuta no rádio lá, hoje o seu horóscopo, você que é de, sei lá, como é? Você que é de Escorpião, hoje você vai encontrar um namorado, e você vai encontrar dinheiro também, e a sua cor para hoje é o lilás. Aí sai de lilás. Nada contra, tá? Nada contra as pessoas que aderiram a esta filosofia e aí elas querem viver assim, vivam assim. Mas um cristão, não posso admitir. Não se pode misturar elementos do paganismo junto com elementos do cristianismo para quase dizer que um completa o outro. É o yin e yang, né? Que aí é um negócio mais ou menos assim, que da áurea do universo que se completa na harmonia, não sei o quê, como se o yin fosse o evangelho e o yang fosse estas práticas que se completam e aí nos levam para o caminho da salvação. Não se pode. Deixe quem queira acreditar, deixe, não condene, não julgue. Mas você que é católico, cristão, pelo amor de Deus,
É aquela estupidez. Lembre, não estamos falando dos de fora, tá? Estamos falando de nós cristãos. Por isso, quando eu digo é a estupidez de nós cristãos, que ainda não nos demos conta que a plenitude da salvação é Cristo. A plenitude da salvação é a misericórdia do Pai que acolhemos na carne do Filho. Esta é a plenitude da salvação. E Pedro mostra esta estupidez no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, os versículos de 22 a 23. Pedro tomou a parte. Jesus, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse: Vai para trás de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Pedro, que é isso? Estás tentando encontrar um outro caminho para alcançar a salvação? Não. O discípulo perfeito é como o mestre, não superior ao mestre. Pedro, tu estás num lugar que não é teu. Queres trilhar um caminho que não é seguro. Volte para trás. Eu te indicarei o caminho, porque eu sou o caminho. Esta ideia está não só como o Giovanni contribuiu falando, não só na questão religiosa, destas práticas esotéricas e tudo mais, mas também está no meio social, econômico, psicológicos, políticos. Ser como o mestre. E o mestre é misericórdia. Também por meios sociais e políticos, muitas vezes a humanidade trilhou caminhos achando que podia chegar, mas não pode e não chegou, porque um só é o caminho: Cristo. Vocês lembram daquela história da Torre de Babel, em que os homens se reuniram e disseram: Vamos, construamos uma torre cujo topo alcance os céus. Então seremos conhecidos por toda a terra como aqueles que, sem a ajuda de Deus, alcançaram o céu. Que bobagem! Este é o pior engano que o homem possa ter no seu coração. Não se pode chegar ao céu senão por este único caminho. Ninguém jamais viu o Pai ou conheceu o Pai, a não ser aquele que desceu de junto do Pai. E eles começaram neste empenho. Começaram a construir a torre, então Deus viu. É claro que isso é uma história para ilustrar justamente esta situação do coração do homem, que muitas vezes acha que pode chegar à salvação por si mesmo, por meio do seu pensamento e organização social ou política, por meio de conteúdos e práticas esotéricas. E aí começaram. Então Deus narra a história que Deus confundiu a sua língua. E foi a partir daí que nasceram as línguas, Diz a história lá. E cada um falando na sua língua, quando um pedia a argamassa, o outro dava o martelo. Quando pedia o tijolo, por fim, que não conseguiram chegar. Isto apenas prova como é deficiente o caminho que tentamos trilhar sem a misericórdia do Senhor. Como é deficiente o caminho que tentamos trilhar sozinhos. Não nos levará a lugar nenhum. A estupidez de achar que encontrará caminhos mais perfeitos do que aquele do Mestre. Vamos concluir. Não existe discípulo superior ao Mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o Mestre. Não busque outro caminho. Não há discípulo mais perfeito do que o Mestre.
Não há homem nesta face da terra que encontrará um caminho mais perfeito e seguro que nos leva à salvação. Não haverá. Não se iluda. Não haverá. O Senhor é o caminho único e seguro que nos conduzirá até o Pai. Vocês já ouviram falar da New Age? New Age. Eu não sei falar em inglês. A chamada nova era, nova ordem, né? Nova era, que vai levando justamente este tipo de pensamento, e a gente vê como é que a ordem mundial, né, vai sendo penetrada por esta New Age, nova ordem, nova era. E temos que ter cuidado, porque também nós podemos ser afetados. Não esqueça que a salvação é a misericórdia do Pai acolhida na carne de Jesus. E não existe outra salvação. É esta. Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Como podes dizer ao teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não vês a trave que tem no teu próprio? Já falei como é a trave, né? Imagina uma estaca, né? Grande assim, mais ou menos de uns 2 metros, dessa grossura assim, enfiada no olho, não? E aí dizendo: olha, tem um pecado aí, quando estás atravessado pelo teu. Às vezes nós temos uma pretensão dentro de nós. Temos a pretensão de querer conhecer mais do que o Senhor. É uma pretensão que nos fecha à misericórdia. É por isso que Jesus, no Evangelho, disse: não julgueis para não serdes julgados, não condeneis para não serdes condenados. Quem julga deve ser imparcial e conhecedor do fato plenamente. Mas esta é a nossa pretensão. A pretensão que nos leva à condenação dos outros e ao julgamento dos outros. A pretensão de saber. Mais do que o próprio Espírito que sonda, esquadrinha, divide, diz São Paulo a respeito da palavra, separa medula, juntas, ossos, tudo sonda, tudo penetra. Diante de seus olhos, tudo está nu, descoberto. É por isso que Deus age com misericórdia. Porque conhece. É uma regra clara. Todas as vezes que conhecemos uma situação, somos capazes de misericórdia. Quando conhecemos, ou pelo menos conhecemos bem, não plenamente, mas bem, somos capazes de misericórdia. Normalmente caímos no erro da acusação e da condenação quando não conhecemos. O Giovanni fez uma coisa. Já matou, agora fez uma coisa. Ele fez uma coisa errada. Para quem mora com ele, e vendo o que aconteceu, vai chamá-lo e conversar. Como eles moram lá em casa, né? Ele fez uma coisa errada, eu vou te chamar: Giovanni, venha cá rapidinho, sente aqui. Giovanni, o que aconteceu? E ele vai me explicar. Pode ter sido um erro, de fato. Mas pelo fato de ter me explicado, eu vou entender. Não justificar o seu erro, mas vou compreender. E vou ser capaz de agir com misericórdia. Mas se isso sair se espalhando por aí, ninguém terá misericórdia. Todos o acusarão e o condenarão. Tá vendo? Na casa do bispo. Nas barbas do bispo. Nas barbas do Padre Pedro e do Padre Harimádios. Tudo isso aconteceu. Agir com misericórdia. Lembra que uma vez, eu já falei para vocês isso aqui, né?
Lembra que uma vez eu disse: o que se passa entre você e o seu marido, por exemplo? Você sai contando para todo mundo? Não, porque nem todo mundo vai compreender. E se você sair contando ou alguém souber, uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra. Mas você que viveu sabe o que realmente aconteceu. E só você será capaz de misericórdia. É por isso que esta pretensão nos fecha a misericórdia. A pretensão do cisco e da trave. A pretensão de conhecer mais. Ou de julgar conhecer mais, até mesmo do que o próprio Senhor. Eu falei para vocês que uma vez veio, só para a gente terminar aqui, eu falei para vocês que uma vez veio uma mãe falar do filho dela, ela chorou e tudo mais. O filho dela estava passando por umas coisas bem difíceis, ele estava com depressão, ele acabou se suicidando. Então ela veio desesperada atrás de mim, chorando, porque ela queria ouvir o que eu tinha para dizer. Porque suas irmãs protestantes disseram: nem adianta rezar que ele está no inferno. Veja a pretensão de conhecermos mais do que Deus. Como é isso? Que coisa sem pé nem cabeça. Como você pode sondar o coração das pessoas mais do que o Senhor? Por que procura tirar o cisco, o erro, condenar o erro do teu irmão, quando tu mesmo sabes que o Senhor age com misericórdia e és incapaz de ver por causa da trave que está no teu? E eu disse para ela: calma. Peraí, não é assim. O Senhor, que é rico em misericórdia, está tudo em suas mãos. Ele agirá com misericórdia. O que acontecerá, Padre? Não sei. Entregamos e confiamos na misericórdia de Deus. Ele sabe o que deve fazer. Eu, muitas vezes, não sei nem o que eu devo fazer. Por isso esta pretensão, ela deve se afastar de nós, do nosso coração. E o Senhor nos pede isso. Agir com misericórdia é afastar mesmo dos nossos corações esta pretensão que nos leva a acreditar que podemos. Sem Deus, podemos. Não podemos. Eu gosto muito de uma expressão, né? Embora tenha muitas no próprio missal, mas eu gosto muito de dizer uma expressão quando é no momento depois do cordeiro, né? Levantar a hóstia e dizer: provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Feliz de quem sabe acolher esta misericórdia. Feliz é quem sabe acolher esta bondade. Feliz. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude neste caminho da vivência cristã. Não é um caminho muito fácil, mas o Senhor nos convida, nos ajuda, nos dá força e caminha conosco. Lembre-se que não só entre nós ou em nós existem estes defeitos, mas desde o começo, desde as primeiras comunidades, né? Mas o Senhor, ao longo da história, foi guiando o seu povo e vai continuar guiando o seu povo. Acolhamos a misericórdia. Tem uma oração bonita que quem costuma confessar-se, né? Vocês costumam se confessar? Costumam? É a oração da absolvição, né? Que o padre reza. Ele diz: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho reconciliou consigo o mundo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Qual é o ministério da Igreja? A misericórdia. Este é o ministério da Igreja. Este é o trabalho da Igreja. Fazer
com que a misericórdia alcance a todos. Confiemo-nos à proteção da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar?